Hello, terráqueas! Eu quis registrar aqui no canal, na verdade, esse processo que vai ser outubro. Outubro vai ser muito louco, porque eu pretendo fazer algumas coisinhas, mas em suma eu espero que eu consiga fazer tudo. Porque além de estar fazendo DJ, que é agora que a gente vai falar sobre o meu planejamento de DJ, sobre como vai ser o processo de reescrita dele após a leitura crítica, eu também quero inserir Ace, número 2, a continuação de Ace, que na verdade não vai ser Ace, né? Porque esse é o nome do primeiro livro, mas eu chamo de Ace segundo. Mas é basicamente a continuação de Deuses da Natureza. E eu quero inserir junto com a reescrita de DJ. Porém, então, todavia, se alguma coisa acontecer, eu vou deixar, obviamente, a reescrita de Ace segundo pra trás. Mas vamos aqui ao calendário. Eu sou uma pessoa que eu gosto de colocar tudo no calendário e cronometrar quanto tempo vou levar em cada coisa. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, vou mostrar pra vocês como eu vou organizar o meu tempo fazendo esse processo. Basicamente, vou colocar aqui tarefas aqui em cima. O que acontece? Eu tenho DJ, e DJ, vou colocar aqui a quantidade de palavras pra vocês verem. Ele tem 129k. Ou seja, 129 mil palavras, e 600 e pouco, mas eu tô arredondando para 129k, que fica mais fácil. Provavelmente, eu acho que ele vai chegar aí umas 115 mil, provavelmente, pelo que eu andei lendo por cima ali do leitor crítico. Porém, então, todavia, e relacionado a algumas questões de leitura crítica, então vai ser um pouquinho mais complicado para mim fazer esse processo, mas vamos seguir. Então, antes de tudo, eu faço assim dessa maneira, tá? Não sei se as outras pessoas fazem, mas eu acho que esse é o correto, tá? Quando eu recebo as minhas leituras críticas, eu gosto de analisar tudo que o leitor crítico apontou. E geralmente a gente tem o relatório e os comentários. Então, eu tenho um arquivo dos comentários dentro do livro que eu mandei pra ele, e eu tenho um relatório. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma cor para cada um e aqui vai ser os dias, tá? Vou colocar esse 129k pra cá. Vou colocar aqui dias. Então, eu tenho um mês inteiro, mas basicamente 31 dias, porque outubro não tem 30 dias, tem 31. Então, eu tenho 31 dias e eu quero entregar isso no dia 1 de novembro. Que é quando, detalhe, eu vou fazer a continuação de DJ. Ah, mas por que eu vou fazer a continuação de DJ? No começo você falava que era um livro único. Sim, era um livro único. Só que uma personagem, ela está me ameaçando e eu tenho risco de vida. Então, particularmente, eu prefiro escrever o livro dela e também matar dois coelhinhos com uma cajadada só. Porque o que acontece? Se eu deixasse pra escrever o livro depois, eu teria que reler todo o primeiro livro, me conectar com todos os personagens, com a minha criação de mundo, e isso é algo que eu já vou fazer agora na reescrita, e algo que eu já fiz nas outras reescritas. E DJ, ele tá muito fresco pra mim, ao contrário da penosidade que vai ser escrever ZBS. Porém, ZBS, como eu já avisei, ele vai ser ano que vem, vai ser bem mais adiantado do que eu pensava, por conta de alguns fatores, e então vai sair a continuação de ZBS. Eu pretendo também, quando fazer a continuação, eu quero trocar a capa de ZBS, fazer uma capa mais comercial, porque é uma capa que eu fiz, enfim, tá ali, tá dentro do conceito que eu quero que ZBS passe, sim, mas só que não está uma capa comercial, é uma capa de elementos, só que não tá uma capa de elementos comercial, tá? Não é algo que chame muita atenção. Na minha perspectiva, isso chama muita atenção, mas só que eu sou uma pessoa do gênero, então a gente tem que fazer uma capa comercial, tanto para quem lê o gênero, principalmente para quem lê o gênero, mas também para que outros leitores de outro gênero venham a se interessar pelo livro. Então, voltando a DJ, que eu sempre de alguma forma estou falando de ZBS com vocês aqui nos vídeos, mas enfim, DJ, não vou falar o nome ainda, também não estou mostrando assim no todo aqui o documento. Meu próximo lançamento vai sair em fevereiro. Eu espero que vocês estejam muito animadas, e eu espero que seja um sucesso, porque já tá vindo o livro 2. Ele era pra ser um livro único, como eu falei, um camalhacinho bem curtinho de 129k. Porém, ele cresceu exponencialmente e se tornou isso tudo. E como eu falei, a personagem está me ameaçando. Vocês vão conhecer ela. Eu não posso falar o nome agora, porque se eu falar o nome vai ficar muito claro do que eu estou falando nesse livro. Então, seguimos sem o nome por enquanto pra vocês. Continuando a ser um vídeo curto, que é na verdade mais eu falando sobre como eu me organizo nesse processo de reescrita. Então eu vou falar aqui mais ou menos como foi o meu processo de DJ, para vocês entenderem mais ou menos até este momento, esta chegada deste momento, quando chegou da leitura crítica. Então, a minha V1, ela começou com 104.934 palavras. E hoje,
na atual versão, que é a V6, ela tá em 129.600 e pouquinhas palavras. Então, do processo de V1 foi do dia 22/11 de 2023 a 12/1 de 2024. Foram 35 dias escrevendo, porém eu passei alguns dias sem escrever. Então, acabou que eu não escrevi em todos os dias, o que deu 35 dias de escrita, realmente. Então, como você pode ver, eu levei 1 mês e 5 dias para escrever. Pressupondo que um mês aqui para nós sejam 30 dias, tá? Então, esse foi o período da V1. E na V1 foram 104 mil e pouquinhas palavras. A V2, eu deixei meu livro descansar por mais de um mês. E eu peguei a V2 para fazer a V2 no dia 19/2 e terminei a V2 no dia 12/3. E nesse período, eu fiz várias versões até entregar os betas, que agora eu não vou ver aqui a data mais, chega de ver data. E entreguei os betas, a 5ª versão do meu livro. E a 6ª versão foi o que eu entreguei ao meu leitor crítico. Então, eu vou reescrever esse livro de acordo com as pontuações do meu leitor crítico. Lembrando que nem todas as pontuações, os feedbacks, os aconselhamentos do leitor crítico a gente deve aceitar. A não ser que isso seja pertinente para o seu livro. É claro que ali todo leitor crítico que se preze vai embasar para vocês o porquê que isso é necessário, mudanças, enfim, sejam estruturais ou qualquer coisa assim no seu livro. E você vai decidir, porque você é a última voz. Então, tem algumas questões que o meu leitor crítico pontou, por exemplo, quando eu estava muito ansiosa e logo li o meu relatório, que eu, como autora, não vou aceitar. Mas enfim, isso são outras questões, tá? Que eu tenho um embasamento do porquê eu, autora, não estou aceitando essas indicações. Mas Alina, né, não é certo aceitar? Como eu falei, é você que decide. E eu não concordei com o apontamento, porque já chegou leitores críticos pra mim e me apontaram coisas que realmente eram necessárias, mas eu, como autora, ciente, tá, que aquilo estava correto, porque eu acho que a gente tem que desmembrar esse apego que a gente tem, sabe, do nosso livro como um filho. Ele é um produto, e você tem que tratar ele como um produto, não só como um produto, mas como realmente uma educação, vamos colocar assim. Quando você tem um filho, você educa, você alimenta. Então é isso que a gente faz quando a gente manda para bitagem, quando a gente manda para leitura crítica e para revisão. E todos os processos, enfim, leitura sensível, se for necessário, enfim, que isso ele vai passar, e é isso que você vai pegar desses negócios e transformar ele num filho melhor. Então, já teve leituras críticas minhas que apontaram algumas coisas e eu, como autora ciente de que aquilo era necessário, não decidi fazer. Então, eu sempre tento olhar isso de uma maneira imparcial, tá? É óbvio que é muito difícil porque é o nosso filho. Mas eu sempre coloco pós e contras, tá? Por que que apontou isso e por que que eu devo mudar, por que que eu não devo mudar, quais vão ser as consequências. Então, se isso não é muito claro pra você, seria interessante você fazer um quadrinho pra... Então, uma coisa interessante de você fazer, se você não está conseguindo visualizar isso direito, é fazer esse quadro, sabe? E ver o quanto essas indicações, esses apontamentos vão influenciar no seu livro e se fazem sentido para o seu enredo, para os seus personagens. E, gente, não se apega. Vocês têm que ver isso de uma maneira imparcial. Então, se vocês me perguntarem hoje o porquê que eu não tô tomando essa decisão de mudar esse ponto em DJ, eu vou te falar todos os motivos. Todos os motivos. Até eu, como sou leitora crítica, em termos de leitura crítica também, tá? Então você precisa ter motivos, tá? Contundentes pra você negar. Claro que às vezes vai ser uma questão só, não quero mudar. Então isso é pessoal seu. Isso é pessoal seu, não é profissional. Então, voltando lá à minha outra leitura crítica, ela pontuou isso. Uma questão pessoal e também questão de mercado, porque eu teria que aumentar o livro, eu decidi não fazer, sabendo que era necessário para aquilo ser verossímil, para aquilo fazer sentido para o enredo, mas eu preferi manter, tá? Isso foi uma decisão minha, não foi uma questão da leitura crítica, porque ela apontou algo correto. Então, eu decidi não mudar. Então, continuando, estamos na V6. Eu mandei essa V6 para ele, ou seja, foram 6 versões, e nessas versões eu fiz diversas etapas, muitas etapas, revisão de diálogo, muita coisa. E até um pouquinho de minha revisão como autora, tá? Eu não fiz essa etapa, eu vou fazer essa etapa agora de revisão, porque eu era pra ter feito antes de mandar pra leitura crítica. Sim, sempre faço. Mas como eu vou mandar pra revisão, eu preciso fazer isso. Então, o que vai conter aqui, o meu processo de reescrita, a minha revisão e os outros detalhes que eu vou comentar com vocês agora. Eu vou fazer um produtinho de reescrita.
E caso vocês queiram, eu vou disponibilizar. E as minhas reescritas, elas são muito meticulosas e, obviamente, embasadas em técnicas de escrita, tá? Mas, vamos lá. Coloquei aqui tarefas, porque eu preciso fazer essas coisas antes de começar a, de fato, reescrever meu livro. E o que eu preciso? Eu preciso ler todo o relatório de leitura crítica novamente e separar as pontuações que eu vou modificar. Tá? E como é que eu vou fazer isso? Primeiro, você vai ler o relatório e vai tirar, marcar ou já ir retirando, colocando em outro documento as pontuações que você vai mudar. E você pode separar em coisas generalistas, em coisas mais aprofundadas e em cronologia. É dessa forma que eu faço. Porque tem coisas que são gerais, que são pontuais, mas só que do enredo todo. E tem coisas aprofundadas que são gerais do enredo todo, só que vão demandar uma atenção muito maior, uma intervenção no seu texto muito maior, que vai demandar muito mais tempo. Então, eu também faço dessa perspectiva. É um documento em que eu tenho aquela ordem cronológica, aquela ordem que vai seguir cada capítulo e que são coisas pontuais daquele capítulo, seja em questões gerais, pontuais, de personagem, enfim, mas só uma coisa pontual. E tem essas questões maiores, né, como eu já comentei. Então, o que a gente vai fazer e eu vou separar aqui 2 dias para fazer isso, mas eu pretendo fazer isso em 1, tá? Porque como é uma coisa mais rápida, eu acho que eu consigo fazer isso em 1. Porém, então, todavia, a gente tem que deixar essa brecha, e essa brecha já tem que estar no seu planejamento. Se essa brecha sobrar um dia, você tá no lucro, tá? Mas você vai ter que separar esses 2 dias para fazer isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer leitura do relatório, a gente vai fazer leitura dos comentários, como eu falei, tem os comentários no texto, e a gente vai fazer principalmente a leitura do seu planejamento. Você se reconectar com seus personagens e com tudo isso. E aí, o que eu faço? Eu gosto de colocar essa questão no começo. Fazer essa leitura do meu planejamento, das minhas fichas dos meus personagens e tudo que eu preciso, e também dar uma olhada nos meus outros arquivos de reescrita, do meu processo de reescrita, para eu me reacostumar com tudo isso e dar uma olhada de uma maneira mais certeira nesse relatório, tá? Do que as coisas que eu lembro. Apesar de DJ estar muito fresco na minha cabeça, eu gosto de ter esse panorama mais esmiuçado, assim, dessas coisas. Não vou ter lido o livro de novo, tá? A gente vai fazer esse processo agora. Vamos lá. Vou colocar leitura. Vou colocar 2 pontos que é melhor, que aí fica coisa. Planejamento, relatório e comentários. Tá? Isso é o que a gente vai fazer nesses primeiros 2 dias. E eu vou colocar aqui o tempo. Pra gente não se perder aí nesse tempo. Ficar um tempo legal. E aí eu vou colocar a mesma cor aqui. Tá, então a gente tem esses 2 dias de outubro, então são 2 dias, gente. Mas vamos tentar fazer em 1. Vamos tentar fazer em 1, então na terça-feira vai ser um trabalho árduo. E eu também tenho alguns outros compromissos durante esse mês. Mas que, em suma, eu vou tentar aí não me estrupiar nesses compromissos. Por exemplo, o dia 6 eu vou estar toda atarefada, então eu vou marcar como vermelho. Que é um dia que eu literalmente não vou ter condições físicas e psicológicas para pegar esse livro. E se eu pegar, eu posso fazer outras coisas. Por exemplo, fazer alguma coisa relacionada ao lançamento, rever a questão da sinopse, que já foi feita a sinopse, e também rever a questão do nome, que o leitor crítico apontou algumas questões do nome, mas que, pensando agora que vai ser uma duologia, talvez seja interessante repensar no nome do livro. Então eu posso colocar isso para esses dias. Mas eu coloquei em vermelho porque, gente, eu não vou ter questões psicológicas para ver o livro e talvez nem tenha condições para fazer isso. Então eu tô colocando à parte isso para me fazer, tá? Então vamos lá. Após a gente ter feito esse processo de leitura, separar. Gente, quando eu for ler os comentários, eu não vou só ler, entendeu? Eu vou separar esses comentários, ou seja, excluir os comentários que são de elogios, porque eu sei que tá bom.
Porém, no entanto, todavia, eu acho interessante também ter muito cuidado na hora de você apagar os elogios, porque não são coisas que você vai modificar. E é exatamente esse ponto que você tem que ficar muito esperto. Porque se você apagar, você pode se esquecer que aquilo dele tá muito bom, que foi um ponto, assim, que amou, e você sem querer modificar. Então, cuidado com esses pontos, tá? Então, alguns comentários eu excluo e outros não, relacionados a isso. E, obviamente, colocar tudo também nesses comentários, colocar nesse documento que você fez do relatório, tá? E quando você estiver lendo o planejamento, se você encontrar alguma coisa que você sabe que precisa de um desenvolvimento, você já anota para você resolver tudo de uma vez só. Então, vamos lá. Aí a gente vai ter, de fato, a reescrita. E aí temos a revisão de autora. Gente, a revisão de autora é uma parte muito importante. É um perrengue que eu acho que pra mim é muito pior do que a reescrita em si. Porque pra mim a reescrita ela perde o sabor, perde o amor, perde o tesão, tudo na V2. Você já fez aquilo dali uma vez e você morreu. Aquele trabalho ali pra mim, aquele projeto ali pra mim morreu. Depois disso, é profissionalismo. Você precisa entregar um trabalho de qualidade. Depois dessa primeira reescrita, pra mim é profissionalismo só. Então, vamos lá. Aqui a gente tem 31 dias, tá? E foi tirado da gente 3 dias. Como eu falei pra vocês, se eu conseguir fazer isso em é lucro. Então, tirado esses 3 dias, nos sobrou 28 dias. Desses 28 dias, vou separar uma semana para revisão. E uma semana para revisão, eu tenho que inserir outro negócio que eu vou adicionar aqui. Uma semana para revisão, então são 7 dias de revisão. Então, a gente vai selecionar aqui 7 dias para revisão, tá? Então, vamos colocar de outra cor aqui, 7 dias para revisão. Isso comigo fazendo outras coisas, e outras coisas do dia a dia, enfim. Então, eu tenho que ter consciência também que eu não vou conseguir fazer tudo. Então, se alguma coisa do meu dia eu não puder fazer por decorrência de DJ, eu vou largar, porque DJ é minha prioridade no mês de outubro. Minha completa prioridade. Apesar de eu querer lançar a continuação de Ace. Mas a continuação de Ace é curtinho. Então, eu vou fazer a continuação de Ace. E aí, deixar descansar de novo todo o processo. Então, aí já vamos pro final do mês. Eu vou pegar de novo, papapá. E depois fazer o restante para enviar para os betas, fazer os processos. Porque os meus livros, minimamente, eles chegam para vocês na 5ª versão, se não me engano. Porque tem a V1, que é rascunho, a gente não conta, mas enfim, V1, V2, V3, que fica comigo, e revisão, que eu já conto todos os meus processos aqui. Mesmo que dê pra contar como uma nova versão, eu já conto tudo junto. Então já temos V3, que vai pros betas, a V4 é a dos betas, a V5 é a do leitor crítico, e a V6 é da revisão, caso eu consiga pagar. Por isso que aí mesmo que você precisa fazer sua revisão de autora. Então vamos lá. A reescrita nos sobrou menos 7, o que nos dá 21 dias de reescrita. Porém, no entanto, todavia, esse dia vai diminuir os 3 dias. Acho que eu vou colocar 3, eu acho que é suficiente. 3. Vou colocar 4, que é aquele negócio de a mais, né? Então, nos sobra 17 dias e 4 aqui. Então, reescrita, 17 dias, vamos lá. 17 dias para a reescrita em si. Vou colocar aqui de uma cor mais forte. Deixa eu ver. Eu vou colocar esse coisa aqui. Ui, ficou muito forte. Espera. Com um azulzinho. Vou colocar um laranja, porque para indicar meu desespero. E aí, a gente tem esses... Eu não falei 4 dias? Tem alguma coisa errada aqui nessa conta. Ah, tá. Que eu não marquei o 3. Agora faz sentido. Pronto, agora eu vou desmarcar aqui. E aí, esses 4 dias são para os aceites. O que são esses aceites? Na revisão ali já estou contando tudo junto, enfim. Que são os aceites da minha reescrita para ver se eu não fiz merda nessa reescrita. Que às vezes a gente está fazendo uma reescrita e o nosso cérebro funciona diferente do jeito que a gente está escrevendo. Às vezes eu escrevi uma coisa que eu achei que eu escrevi, só que eu esqueci palavra ou não terminei palavra. Então, quando eu faço essa reescrita, eu faço a conferência desse documento, tá? Então, meio que uma releitura de tudo que eu fiz. Então, esses 4 dias vai ser para isso. Aceites, alterações, tá? Reescrita, na verdade. E a mesma coisa eu faço com o... Como é o nome? Com a revisão, tá? Todo esse processo eu faço idêntico. E aqui a gente vai colocar um barra, que esse barra significa o quê? A gente tem, como eu falei, 129k de palavras. E aí, para ser algo
humano, gente, uma profissão saudável. Vamos dividir isso aí nesses dias, pra também não me sobrecarregar. A gente também tem que pensar muito na nossa saúde. Porque se você estiver muito cansado no projeto e você ficar emendando muita coisa, é muito prejudicial para a qualidade do seu projeto também, sabe? Tem gente que consegue, mas eu particularmente eu não consigo. Começa a fica cabeluda e baby, fica uma coisa louca. Então eu prefiro, eu gosto de dar esse espaçamento, essa divisão mesmo de trabalho para mim. Enfim, porque isso atrapalha. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue, eu particularmente não consigo. E, como eu falei, eu vou tentar escrever isso nesse processo, fazer reescrita, mas não sei se eu vou conseguir. Porque você fazer V1 e fazer reescrita de um livro é muito penoso. A reescrita é a parte muito penosa, muito penosa. A revisão é pior, mas pelo menos você faz... É uma coisa mais objetiva. A reescrita, pra mim, é uma coisa muito subjetiva. Porque quando você vai fazer revisão, você tem que fazer aquelas etapas, exatamente aquilo. E ir fazendo, substituindo tudo, sabe? Tirando queijmo, advérbios. E é isso. Mas só que o problema é que às vezes você precisa reestruturar tudo. É muito ruim. Mas necessário, a gente tem que fazer, enfim. Então, como eu estava falando, eu gosto de dividir essa carga de trabalho, porque senão acaba que prejudica a minha qualidade de trabalho. E se você pode fazer outras coisas durante esse tempo, então faz a V1 de outro livro, que é menos penoso do que fazer 2 de escrita. Mas como a continuação de Amália, de Deuses da Natureza, é um projeto muito tranquilo, então eu creio que vai dar bom. Não é um universo complexo como DJ, que é um livro grande, e o outro é só uma noveleta, um conto. Então eu creio que vai dar. Então vamos dividir 129 mil por 17. O que dá 7.588 palavras. Essas 7.500 eu tô querendo arredondar para 8.000. Deixa eu ver aqui. O que dá 136 mil. Eu vou colocar 8.000 porque é um número redondo. Tô dando aqui uma de Monk. Mas é um número redondo e que vai me dar uma brecha. Se caso sem querer eu faltar um dia ou em algum dia eu não aguentar, eu vou ter esses números positivos. Então vamos manter aqui 8k de palavras. Tá? Então vão ser 17 dias e 8k de palavras por dia para fazer esse processo. Então é isso, gente. Falei um pouquinho com vocês sobre o DJ, como eu me organizo nessa reescrita. E um mês eu acho que é um tempo razoável. O correto pra gente fazer todos os processos bonitinhos seria muito mais. Sim, tem escritores assim, de um tempo atrás que passavam, tipo, em 3 páginas uma semana, sabe, do livro. Enfim, mas o meu livro não é um livro complexo, que eu posso dizer que fico isso. Mas pra vocês terem uma noção, às vezes, um capítulo na minha leitura crítica. Então, eu levo bem mais que isso nos meus livros. Dependendo da complexibilidade também. Mas, por exemplo, na minha leitura crítica, 8 páginas, eu demoro mais 2 horas, 3 horas. Depende do de quanto de intervenção aquele projeto necessita. Se for um projeto mais simples, cada livro é um livro, cada livro é único. Então, cada livro, ele demanda de coisas diferentes. E até tempos diferentes também. Por isso que, geralmente, dependendo do revisor, você manda o seu livro, ele vai fazer um balanço, assim, por cima, olhando os primeiros capítulos, enfim, dando uma olhada no seu trabalho, pra ver quanto tempo que ele vai levar. Porque quanto mais erros tiver, mais tempo ele vai levar. E então, às vezes, o preço que ele vai te daria, se tivesse com determinada qualidade, não vai compensar para ele pelo tempo que ele vai levar no seu livro. Mas, enfim, então, assim, eu levo, mais ou menos, muito mais tempo com os meus livros. Então, eu vou passar aí por umas 4, 5 horas no mínimo, fazendo 8k de palavras. Então, orem por mim. Por favor, que eu tenho muita coisa pra fazer. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho sobre como eu tô planejando o cronograma. Eu não vou trazer muito mais, mas porém, então, todavia, talvez eu faça um vídeo curtinho, de 2, 5 minutos, falando sobre alguns pontos aprendizados que eu tive com esse livro. Sim, mas com certeza vocês vão ter, pelo menos eu acho, um post por semana. Vou tentar fazer sobre como anda o processo de reescrita de DJ, porque esse projeto é muito importante pra mim. E principalmente porque neste meio tempo aqui, ó, nesses 2 meio tempo, como eu falei, eu vou escrever a continuação de DJ em novembro. E eu pretendo fazer tudo isso em um mês, levando em conta, nesse mês, o processo de planejamento. Então, se passar uns diazinhos, não tem problema, porque o planejamento considera parte da escrita de um livro. Então, você não vai colocar um mês
inteiro pra você fazer o planejamento junto com o livro. Então você vai colocar 3 dias, por exemplo, o planejamento, terminar o planejamento. Porque o meu planejamento de DJ2 já está pronto, só que eu preciso só estruturar, colocar tudo bonitinho, organizar. Então não vou demorar muito tempo, eu acredito que no máximo em uma semana eu consigo. Então seria um mês e uma semana. Que está tudo pronto, tá uma coisa mais linda. Eu acho que vocês vão me matar. Literalmente, eu acho que vai ter leitoras me xingando sobre esse livro. Esse livro vai ser um livro muito cru, vai ser um livro muito pesado. A continuação de DJ. Mas vai ser um livro muito lindo. Eu acho que vai ser um livro muito lindo, apesar de trágico. Tô aqui dando spoiler, né? Mas quando vocês lerem DJ, vocês vão entender o porquê que a continuação de DJ é tão trágica. E aspas para a continuação. Vocês vão entender também quando eu começar a divulgar sobre a continuação. Eu queria dar um spoiler maior aqui, queria, mas não posso. Então é isso, gente. É isso, The Hackers. Eu espero que vocês tenham gostado aqui um pouquinho do processo de como eu faço a minha organização dos meus livros. E é assim. E é óbvio que a gente também não precisa surtar se não der certo. Se passar uns dias e tá tudo bem, eu vou entregar pra revisora. E é isso, gente. Então, assim, já comentei com ela. Ela falou que não tem problema atrasar um pouquinho. Mas eu quero manter este tempo aqui, que pra mim já tá bastante.